Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu quero saudar a todos os meus queridos irmãos e irmãs de todas as denominações evangélicas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer mais uma vez a audiência que todos vocês têm dado ao nosso canal. Quero agradecer de coração também aos meus queridos irmãos que compõem a Assembleia de Deus Ebenezer no estado de Pernambuco, na pessoa do seu presidente José Lins Ramos, aonde pela graça de Deus eu coopero como pastor desta querida igreja. E nós temos feito a nossa cooperação na obra do Senhor nosso Deus. Neste momento, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu quero apenas fazer a apresentação de um vídeo que foi gravado há alguns dias. Este vídeo de uma entrevista desse grande homem de Deus, o pastor Rinaldo Alves dos Santos, que é presidente da Comadeplan, Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Planalto Central, que fica no Distrito Federal, em Brasília, a qual o Ministério Ebenezer, a nossa igreja, é filiada. Nós somos filiados à Comadeplan e também somos vinculadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E alguns dias passados, a CGADB, através do seu canal no YouTube, fez uma entrevista com esse grande homem de Deus, pastor Rinaldo, pernambucano, mas que está radicado em Brasília há mais de 40 anos, e que Deus, através dele, tem feito uma grande obra aí no Planalto Central, através da Comadeplan, que é uma convenção não apenas regional, mas é uma convenção que tem se espalhado no Brasil inteiro, inclusive no mundo. E Deus tem abençoado ricamente o nosso querido pastor, a quem eu aproveito nesse momento para saudá-lo com a paz do Senhor, a ele toda a sua diretoria, que sempre me acolhem de forma muito carinhosa quando nós estamos aí em Brasília. Também cumprimento ao primeiro secretário, o pastor Djalma Gonçalves, esses dois grandes homens de Deus que têm sido uma bênção no Senhor nosso Deus. E nós da Assembleia de Deus Ebenezer temos sempre cooperado e participado das Assembleias Gerais Ordinárias, que sempre acontece a cada ano. Esse ano ia acontecer em junho, mas em função da pandemia foi adiado, e nós estamos esperando para, com prazer, com alegria, poder estar participando desse grande evento que ocorre anualmente aí em Brasília, onde nós temos a oportunidade de nos confraternizar com vários ministros do país inteiro. Então, meu muito obrigado ao nosso querido pastor Rinaldo Alves dos Santos, a sua muito digníssima esposa, missionária Isabel, e a todos os irmãos que compõem aí a DEPLAN, que é a Assembleia de Deus do Planalto Central, onde o nosso querido pastor Rinaldo também é presidente. E nós que formamos a Assembleia de Deus Ebenezer estamos muito felizes na pessoa do pastor presidente do nosso ministério, pastor José Lins Ramos, que inclusive é presidente de um dos núcleos aqui em Pernambuco, da Comadeplan. Então eu espero que vocês nos acompanhem nesse vídeo que nós iremos passar com essa maravilhosa entrevista do pastor Rinaldo, onde ele fala da sua experiência, fala da oportunidade para os jovens obreiros, enfim, uma verdadeira lição de vida que todos nós, crentes em Jesus, principalmente obreiro, devemos copiar o bom e maravilhoso exemplo do nosso pastor Rinaldo. Então eu espero que você participe, assista até o final essa entrevista e compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a essa entrevista que conta a experiência desse grande homem de Deus, pastor Rinaldo Alves dos Santos. Espero que você acompanhe o vídeo até o final. Deus lhe abençoe e continue no nosso canal em nome de Jesus. A paz do Senhor. Há 25 anos liderando a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Planalto Central, a Comadeplan, pastor Rinaldo Alves dos Santos recebeu em Brasília o repórter Jorge Andrade, a quem concedeu entrevista falando sobre experiências com o Senhor, a importância de se dar oportunidade a jovens obreiros, a situação atual da igreja, formação de discípulos, milagres, dificuldades, família e futuro. Confira.
Pastor Rinaldo, que satisfação poder encontrar com o senhor no dia de hoje para conversarmos acerca das suas experiências com Deus. Amém, a satisfação maior é minha. Bom, vamos começar do começo. Como é que foi assim a sua experiência com Cristo? Olha, a minha experiência com Cristo foi maravilhosa, né? Porque eu nasci em um lugar muito distante, muito atrasado, e não pensava nem que Deus se lembrava de mim, né? E de repente eu saí do lugar que eu nasci, vim para outra cidade maior de Pernambuco, Caruaru, e de lá de Caruaru, na verdade, eu vim para aqui, para Brasília, eu fui batizado lá, eu aceitei Jesus lá, e vim para Brasília com o intuito de voltar logo para minha cidade, que eu gostava muito e tal, a nossa terra natal. Mas quando eu cheguei aqui, então a coisa mudou e Deus não deixou que eu saísse do lugar que eu cheguei, que foi aqui na Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central. Aqui conheci o saudoso pastor Geraldo Batista de Araújo e eles simplesmente, eu entendo assim, começou a me dar cargos na igreja. E eu não queria, porque eu queria voltar para minha terra, né? E ele foi dizendo, olha, eu vou te colocar, vou te separar. Eu fui o primeiro diácono separado aqui nessa igreja depois da inauguração do primeiro templo, que hoje nós temos o segundo, né? Que já foi construído por nós. Porém, naquela época, quando foi construído o primeiro templo, eu fui o primeiro diácono aqui separado em 7 de setembro de 1974. Tá? Então, eu queria voltar para minha terra, mas não podia, porque quando eu pensava em voltar, o pastor chegava perto de mim e dizia, olha, eu vou te dar um cargo assim, 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 e ele era nordestino também, e eu falava assim, mas pastor, que negócio é esse? Ele dizia, como é que é? Quer ou não quer, seu cabra? Foi Deus que mandou. Eu falei, ó, se foi Deus que mandou, eu aceito. E assim eu fui ficando, fui diácono, fui presbítero. Ele disse, assim que você casar, eu vou te separar evangelista. Eu casei, não por isso, mas eu já namorava, conhecia a minha esposa aqui, né? Naquela época a gente namorava, a irmã missionária Isabel, e a gente casou, ele me separou evangelista, né? Na época, quando ele me separou evangelista, nós não éramos convenção, nós éramos uma igreja, um ministério, e eu fui separado pelo pastor saudoso Correia, lá de São Paulo, tá? Lá de São Paulo, muito bem, que a gente era ligado a eles, muito bem. Então, eu fui galgando assim, na escala hierárquica, sem perceber muito e sem querer também, né? Sem pretensões. Exatamente. O meu negócio era voltar para minha terra e ficar por lá. Mas, então, o tempo foi passando e deu 8 anos e eu não voltei na minha terra. Então, eu passei por todos os cargos da igreja, né? Até cheguei o vice-presidente. Quando eu cheguei o vice-presidente, então, o pastor disse assim, olha, você é uma pessoa que Deus tem um plano com você aqui, tá? Então ele, na época ele fundou a nossa convenção, que não era convenção. Não sei se você lembra, se alguém lembra daquele ministério que era ligado à CGADB com força de convenção. Nós éramos um ministério. Nessa época tinha pouco, tinha lá em Campina Grande, tinha em São Paulo também tinha um e tal, e nós éramos um ministério, mas já com força de convenção. Muito bem, então o pastor também me colocou como vice-presidente desta convenção, e na verdade o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo, o pastor passou para o Senhor, né?
E eu fiquei aqui batalhando, mesmo sem querer, querendo voltar, e o Senhor usava alguém e dizia assim: não, você não saia de lá, porque eu tenho uma grande obra com você naquele lugar. O tempo foi passando e a coisa foi crescendo e Deus foi abençoando, e hoje nós estamos aqui, fazem 25 anos que eu estou na frente da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central e também da convenção Comadeplan. Bom, pastor, o senhor teve uma experiência marcante, né? Porque mesmo sem almejar, sem desejar estar na liderança, Deus foi lhe conduzindo. Qual a importância, né, da oportunidade para um jovem obreiro? Olha, eu acredito que a importância de uma oportunidade para um jovem obreiro é muito interessante. É muito interessante, porque talvez se eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive aqui, hoje eu não estaria aqui, né? Sei, mas eu vejo assim que os jovens hoje, eles precisam verdadeiramente de ser mais acreditado, né? Ser mais acreditado, e que ele pode ser um grande obreiro na obra de Deus, mesmo sem querer, e muitas vezes até sem perceber, mas tendo a oportunidade, então Deus vai preparando as coisas e vai modificando as coisas, e no final dá tudo certo, e quem ganha é a obra de Deus com isso, né? Bom, nós estamos falando aqui sobre oportunidade, né? Tem um fator aqui interessante também nessa nossa conversa, pastor, que eu percebi ao momento que o senhor falava, que é a questão da fidelidade, permanecer onde está a despeito da circunstância. Deixa eu ver isso na prática. Qual a importância disso aí hoje, desse ensino hoje? Na verdade, eu aprendi com aquelas pessoas antigas, tá? Eu não quero dizer que os jovens hoje não sabem, não é isso não, mas eu aprendi com as pessoas antigas, e até hoje eu procuro seguir esta linha, tá? Porque foi uma coisa que eu aprendi e eu entendi que é aquilo que Deus requer de cada um de nós. É claro que a gente ser obreiro, a gente ser pastor, a gente ser presidente de uma igreja e presidente de uma convenção é um trabalho muito árduo, muito difícil. Mas acontece o seguinte, que quando Deus chama a pessoa, então ele vai abrindo porta e vai abrindo uma aqui, abre outra ali e tal, e você vai passando, e daqui a pouco você está num local que você não imaginava estar nunca, porque, como eu falei, quando eu saí da minha terra, e eu penso hoje, quem era eu e quem sou eu hoje, o que é que Deus fez comigo? A maioria das pessoas que nasceram lá comigo já morreram tudo, não existe mais ninguém. Você está entendendo? Morreu disso, morreu daquilo. E eu estilo, né, o ambiente, o local. Eu faço até uma brincadeira que quando eu vou lá, chego lá e pergunto por alguém, aí alguém diz assim: fulano morreu, e outro morreu disso, morreu daquilo. Aí a pessoa chega, fala assim para mim e diz: e você vai demorar muito aqui? Eu falei: não, vou embora amanhã. Rapidinho. Está todo mundo morrendo aqui. Então é a brincadeira que eu faço, né? Mas eu entendo que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja séria, é uma igreja de Jesus Cristo, e eu também aprendi muito com o nosso pastor Zé Wellington. Eu conheço esse homem há 35 anos e para mim ele é o meu pai na fé. Você está entendendo? Então eu acho muito importante o jovem hoje, obreiro, ele se interessar pelas coisas de Deus, como manda a Bíblia. Porque a nossa preocupação maior hoje, irmão, é exatamente a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Porque tem tanta coisa aparecendo, tem tanta coisa renovada, não é? Tem tanta coisa aí que as pessoas estão inventando, que nós não aprendemos dessa forma, você está entendendo? E a gente fica preocupado e muitas vezes até com medo daquilo que está acontecendo. É claro que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas o homem muitas vezes faz coisas que não deveria fazer. Então é muito importante o jovem hoje, obreiro, ele atentar para o ensinamento. Todos aqueles que chegarem para ser obreiro do Senhor, querendo ou não,
não é? Então eles tenham essa mentalidade, essa sabedoria e esse desejo de fazer a obra de Deus e deixar que Deus trabalhe na sua vida e não querer trabalhar de outra forma. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com essa conversa abençoada com o pastor Rinaldo Alves dos Santos, presidente da Comadeplan, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Planalto. Estamos de volta numa entrevista muito abençoada com o pastor Rinaldo Alves dos Santos. Falamos no bloco anterior, pastor, sobre o jovem obreiro, né, sobre o perfil do jovem obreiro. O senhor falava da importância deles focarem, né, nos pastores mais antigos, a título de ter experiências, né, aprender com as falhas e também com as virtudes. Bom, hoje, como é que está a Assembleia de Deus aqui no Planalto Central? Como é que o senhor vê o caminhar da igreja na sua jurisdição eclesiástica? Aqui no nosso campo, graças a Deus, Deus tem abençoado e nós temos procurado manter essa linha de ensinamento que nós aprendemos há muito tempo, né? Agora veja, a nossa igreja está indo bem, o nosso campo está indo bem, a nossa convenção está indo bem, ela está crescendo muito, graças a Deus, cresceu aqui no Distrito Federal e ela tem o nome de Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Planalto Central. Então nós temos muito terreno para trabalhar, mas nós estamos hoje em todos os estados do Brasil, tá? Nós temos 50 igrejas em Pernambuco, nós temos mais de 50 igrejas em Belém do Pará, nós temos 40 igrejas em Goiânia, e por aí, em todos os estados nós estamos, a nossa convenção está, e não somente aqui no Brasil, mas como também fora, em outros países, tá? Como na Europa, Portugal, Espanha, França. Eu li que vocês têm muitos missionários. Temos Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina, e estamos pretendendo abrir um trabalho agora na Alemanha. Eu batizei um casal de irmãos aqui agora em dezembro, que são lá da Alemanha, vieram aqui e foram batizados e tal, e nós estamos pretendendo abrir um trabalho também na Alemanha. Então, Deus tem verdadeiramente cumprido aquilo que Ele falou no início, porque Ele falou que esse campo seria um grande campo, que muita gente não pensava, não entendia, mas que seria um grande campo. E na verdade Deus tem cumprido com a sua palavra. Bom, o senhor está me dizendo então que o senhor é ortodoxo quanto à doutrina bíblica e conservador quanto aos costumes. Com certeza, tá? Não é que a gente é tão radical também não, né? Não somos radicais aqui, não, mas a gente procura manter os ensinamentos da Bíblia, né? Pastor Rinaldo, não é fácil ser presidente de uma convenção, estar à frente de uma igreja, não é? Nesse período em que o senhor tem exercido essa atividade, tem assim alguma experiência, algum sinal, algum milagre, alguma coisa que marcou o senhor profundamente, que o senhor vai levar assim para o resto da vida? Eu tenho vários, porque na verdade eu estou na frente eu estou aqui na igreja há 48 anos e estou na frente da igreja e da convenção há 25 anos. Então,
aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram muitos problemas, mas também aconteceram muitos milagres. Claro, os milagres têm que ser maior do que os problemas, porque problema tem todo dia, mas o milagre, quando ele vem, ele deixa, na verdade, a gente feliz, né? A gente feliz. Eu cheguei aqui jovem, com 25 anos, eu casei aqui, constituí família, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, abençoadas, casadas, todas formadas, todas empregadas, graças a Deus. Eu posso dizer que eu sou um pastor dos mais felizes que existe na face da terra, porque tudo que Deus falou antes, Ele tem cumprido na minha vida. Ele tem cumprido na minha vida, né? Então, os milagres estão acontecendo, as almas, olha, não existe milagre maior para mim do que a salvação das almas, e isso Deus está fazendo no nosso campo todo dia. Às vezes eu fico pensando assim, olha, nós temos tantas igrejas em tantos lugares, em tantos países lá fora, no Brasil todo, eu penso assim, que maravilha, o que é que Deus está fazendo hoje? Hoje um domingo, quantos cultos não existe ou não existem da nossa convenção espalhada nesse planeta aí? Isso é um milagre de Deus, só Deus pode fazer isso. Eu não poderia nem pensar nisso, quanto mais fazer. Então é um milagre de Deus, é um milagre muito grande a salvação das almas, né? E os conflitos, as dificuldades, como é que o senhor administra? Os conflitos, as dificuldades, nós precisamos aprender a administrar. Eu te digo uma coisa, que eu com 25 anos na frente de uma convenção, eu estou administrando, mas até hoje eu não aprendi ainda, porque são tantos, e cada dia é um diferente, problema com igreja, problema com obreiro e tal, mas a gente vai levando, e Deus tem nos orientado de uma forma tão maravilhosa que a gente não briga com ninguém, a gente não precisa excluir ninguém. Deus chega na frente e resolve as coisas tudo direitinho, e a gente vai levando e vai dando glória a Deus até o dia que Deus permitir que nós estejamos na frente, para a glória dele. Interessante o que o senhor está falando, porque apesar da experiência, né, não dá para ficar no piloto automático. Tem que seguir na dependência do Senhor, né? Com certeza, a nossa vida e o nosso trabalho tem que ser na dependência de Deus, porque se você quiser fazer do contrário, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Às vezes a gente até quer fazer, tenta fazer, mas você vê que vai dar tudo errado. Tudo tem que ser. E como eu falei, eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca quis ser obreiro, e Deus me fez e quis, então eu procuro honrar isso de uma forma tremenda, maravilhosa, porque eu conheço o meu Deus hoje, e há muito tempo eu sei que Ele é Deus dos céus e da terra, e é Ele que age na terra, e eu acredito que Deus está para fazer grandes maravilhas, não somente no nosso campo, na nossa convenção, mas em todo o Brasil, com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Bom, pastor, com todo esse tempo de ministério, o senhor se sente ainda como lá no início, com a mesma pegada, com o mesmo vigor, com o mesmo fervor da sua inicial trajetória? Olha, meu irmão, você tocou aí num ponto muito chave. Veja bem, eu não quero aqui ir tão longe, mas eu diria assim como Caleb. Caleb disse assim, olha, eu tenho 80, mas é como se eu tivesse 40, tá? E eu tenho hoje 72 anos, mas eu me sinto assim com todo vigor, com toda força e com mais desejo ainda de fazer a obra de Deus e de estar na linha de frente onde o Senhor me colocou. O senhor já considera que tem construído, né, assim, um legado, ou seja, implantado nos discípulos que o senhor formou ao longo desse tempo, a visão que o senhor recebeu? Isso aí é muito importante também na vida e no trabalho de um líder, né? É formar discípulos, assim como Jesus formou. Por exemplo, hoje nós temos em torno de 900 e tantos ministros na nossa convenção. Não é uma convenção das maiores, tá? Mas porque nós temos, eu poderia ter 2 ou 3 mil
ministro, se eu quisesse. Mas eu nunca ofereci nada para ninguém, nunca chamei ninguém de onde ele está. Eu falei para Deus assim, olha, eu não vou convidar ninguém, eu não vou chamar ninguém, mas todos os que o Senhor mandar, eu vou receber. E é isso que tem acontecido até agora, você está entendendo? Deus tem mandado aquelas pessoas que tem que ficar na nossa convenção. As pessoas que estão conosco, elas seguem verdadeiramente a mesma linha. Eu nunca pretendi e nem pretendo ficar com pessoas comigo que não queiram seguir a mesma linha. Não é o que eu faço, não é o que eu mando, mas é o que a Bíblia manda, que nós ensinamos. Então, as pessoas elas têm que entender isso, que a Bíblia é uma só, né? E o que nós temos que fazer é exatamente o que está escrito lá. Nós vivemos, pastor, num mundo completamente desfragmentado, né? Completamente particionado. Manter a unidade, como é que o senhor faz isso? É muito difícil, mas a gente procura, como eu falei, estar sempre junto, conversar e ensinar aquilo que a gente aprendeu, que Deus passou para nós, ensinar para eles e conclamá-los para que eles verdadeiramente sigam o mesmo caminho, porque eles estão na igreja, estão no campo, estão na convenção. Então, para permanecer conosco tem que ser dessa forma, tá? Porque seria difícil você estar pensando de uma forma e outra igreja pensando de outra, trabalhando de outra. E eu vejo muito isso aí em muitas convenções também no nosso Brasil, que são convenções maravilhosas, né? E que nos ensinam muito também, pela maneira de trabalhar, pela maneira de se portar e de pregar a palavra de Deus. Muito bem, você que está nos acompanhando, pegou aí a visão do pastor Rinaldo, o diálogo como uma ferramenta, como uma engrenagem que faz com que haja unidade na convenção. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na TV CPAD com o programa CGADB na TV. Voltamos agora no CGADB na TV, hoje com o pastor Rinaldo, que é o presidente, você já sabe, da Comadeplan, que é a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Planalto Central. Ou seja, todo o centro do Brasil é campo para ele trabalhar e o mundo também, conforme ele mesmo já disse aqui. Pastor, vamos falar sobre o futuro, né? O que o senhor projeta para os próximos anos? Olha, muito trabalho, muito trabalho. Nós sabemos que o futuro pertence a Deus, mas se Deus nos colocou no lugar que estamos, não é para a gente ficar parado, não é para a gente ficar estagnado. Deus nos colocou, nos deu um cajado e disse: trabalha, sobe ao monte, vai buscar madeira, vai buscar pedra. E é isso que nós temos feito aqui, né? Nós temos aí uma linha de trabalho maravilhosa e muitos planos, principalmente para esse ano que está
começando agora, e principalmente com família, né, com casais, que nós entendemos também que é as pessoas mais importantes, né, para Deus, e Deus ama a família, Deus ama o casamento, tudo foi instituído por Ele, e Ele não quer jamais que isso venha se acabar, ou venha, né, ficar de outra forma, que não seria a forma que Deus quer, né? Então nós temos muitos planos para a igreja, para a convenção, graças a Deus. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o casamento, né? Família. Igreja é constituída de famílias, são várias famílias. Mas hoje em dia o inimigo tem atacado muito a igreja, fazendo com que haja muitas dissoluções de casamento. Inclusive muitos ministros hoje já são separados, né? Acabam não conseguindo manter. Aqui o senhor deve, né, tamanho ataque e tamanho número de casos de pessoas que acabam não conseguindo se manter e, enfim, terminam um relacionamento. O ataque a gente sabe que é do inimigo, é claro, é óbvio, não poderia ser de outro, é dele. Porém, muitas das vezes a gente tem notado que o problema está nas próprias pessoas mesmo, né? Hoje a gente vê a pessoa casar e daqui a pouco diz, não dá mais certo, não quero mais. Isso não existe, para Deus não existe, né? O casamento é para sempre. É indissolúvel. Não existe essa questão de a pessoa casar e amanhã dizer que não dá mais certo, que não quer mais. Não existe isso. Então, o grande problema que a gente está vendo mesmo são nas pessoas, tá? As pessoas não querem, a gente encontra pessoas que não querem lutar pela família, e é por isso que a família está da forma que está, nós sabemos. Eu estou falando uma coisa aqui que é notória a todos, que a família não vai bem, e consequentemente a igreja não vai bem por causa da família, porque se a família não vai bem, a igreja também não vai bem. Então o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas estão parando de lutar. As pessoas hoje estão mais confiando nas leis, estão mais confiando aí no povão, estão se entregando. Se entregando, você está entendendo? E estão deixando Deus de lado. E quando você deixa Deus de lado, Deus não pode fazer nada por você. Deus só faz quando você está na linha de frente, trabalhando, batalhando e dizendo, Senhor, me ajuda, me ensina, me orienta, me dá graça, me dá força, me dá poder. É isso que Deus faz. Agora, quando eu me afasto de Deus, você está entendendo? Então Deus não pode fazer nada por mim. E é isso que está acontecendo na família. O tempo sempre tem tocado neste ponto na igreja, que os pais, eles precisam se interessar mais e lutar mais pelos seus filhos. O filho é dele, é bênção de Deus, foi Deus que deu. Então Deus não quer ver uma criança da forma que nós vemos aí hoje, um jovem da forma que a gente vê hoje aí, não, de maneira nenhuma. Deus quer tudo unido, mas isso depende em primeiro lugar da família, do casal, do pai, da mãe, não é verdade? Porque se em casa está uma guerra, está uma confusão, quando chega na igreja, o indivíduo vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Ele entra e sai do mesmo jeito e depois vem de novo e nunca resolve. Agora, quando a família está tudo bem, você pode notar que as pessoas já chegam na porta da igreja dando glória a Deus e falando com todo mundo, e feliz e alegre. Essa é a característica do crente fiel a Deus, que tem uma família abençoada, que tem uma família consagrada, e feliz é aquele obreiro, feliz é aquele pastor que tem, em primeiro lugar, uma esposa abençoada que o ajuda, companheira, tá, uma companheira, como diz fiel. A Bíblia, fiel, que está ali do teu lado. A minha esposa, a irmã Isabel Barbosa Alves, é uma dessa. Ela não me deixa, ela não me larga. Ela diz, olha, eu quero entrar nesse negócio aí com você e vamos orar e Deus vai dar vitória. E muitas coisas, irmão, eu tenho feito e tenho me alegrado exatamente por causa do testemunho da minha esposa e também das minhas filhas, dos meus genros que estão aí comigo. Quando você tem uma família abençoada, uma família unida, em qualquer lugar que você chega, você vê que a coisa é diferente, você tem alegria, você tem paz, não é?
porque você tem comunhão com Deus em primeiro lugar e depois com a tua família. Agora, no caso do obreiro, pastor, ele tem que saber o momento certo de parar, de pedir ajuda, de pedir um conselho, de buscar a Deus, para que a família dele, para que o casamento dele se mantenha de pé. Sim, com certeza, é verdade. Ele tem que procurar ajuda, ele não pode agir por si mesmo. Se o obreiro está numa situação difícil com a família, com a esposa, ele tem que procurar ajuda. Quem que ele vai procurar em primeiro lugar? O pastor dele. O pastor dele tem todas as condições, eu acredito, de ensiná-lo, de explicar e de aconselhar ele como que ele vai agir. E de apoiar em oração, né? Eu estou tocando nesse assunto, pastor, porque existem muitas pessoas, talvez aquela que está nos acompanhando, você, meu irmão, meu amigo, que talvez esteja passando por conflitos e não sabe como buscar, ou até mesmo tem uma certa vergonha de pedir ajuda, de saber com quem vai se abrir, por conta também de ter uma atividade ministerial. Mas o senhor orienta então que ele busque ajuda. Eu aconselho que ele busque ajuda. E também existem muitos problemas porque a pessoa não busca ajuda e ela vai empurrando o negócio com a barriga, como diz lá na minha terra, tal. E muitas vezes a pessoa fica envergonhado de pedir. Ora, o pastor é pastor, ele é pai, ele é irmão, ele é filho, ele é mãe, pastor é tudo. Aliás, o membro da igreja, em primeiro lugar, ele tem que falar com Deus, já se sabe que é o primeiro, né? Mas depois de Deus é o pastor da igreja, que muitas vezes a pessoa não fala com o seu pastor, mas vai falar com outras pessoas que não tem nada a ver e que não tem aquilo que você precisa para te dar, e a coisa se torna bem pior. E até mesmo preparo ético, né? Porque a gente supõe que um ministro seja uma pessoa preparada do ponto de vista da ética, do ponto de vista do entendimento e do trabalho com casais, né? Perfeitamente, tem que ser dessa forma. O ministro ele tem que ter esse ensinamento, ele tem que ter essa visão, ele tem que ter esse conhecimento, porque se o ministro está na frente de um trabalho e não tem conhecimento nenhum, eu acho que é muito difícil para ele. Fica insustentável. Fica insustentável, porque ele está sozinho, né? Ele está sozinho, ele não tem o conhecimento, ele não procurou, ele não buscou, ele não correu atrás, né? Ele se acomodou. Tem gente que se acomoda. Eu lembro do profeta Ageu, quando o povo voltaram para o cativeiro, que chegaram em Jerusalém e se acomodaram, foram cuidar das suas casas, foram cuidar da sua família e deixaram as coisas de Deus para lá, não queria nem saber. Aí o que é que Deus fez? Deus disse: não, mas não é assim que eu ensinei para vocês, vocês vão ter que trabalhar, suba ao monte, vai buscar pedra, vai buscar madeira e vocês vão ver que eu vou abençoar a vida de vocês. E foi isso que aconteceu. O povo atendeu, porque quão maravilhoso é quando o povo atende à voz de Deus. Pegou aí? Obediência traz vitória, obediência, visão ao homem de Deus, traz resultados positivos para a sua vida e para o seu ministério. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero já de pronto agradecer ao pastor Rinaldo por ter nos recebido aqui na sede da Comadeplan, a Convenção da Assembleia de Deus do Planalto. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma mensagem no fundo do seu coração para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando no dia de hoje, nessa entrevista sobre a sua vida ministerial aqui no Planalto Central. Eu quero também agradecer a vocês, mas deixar aqui uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, que o segredo da vitória e o segredo do crente ser feliz é exatamente obedecer a palavra de Deus. E eu tenho visto isso no decorrer desses anos todos, que todos aqueles que são fiéis a Deus, Deus não os deixa desamparados. Então, seja fiel a Deus, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua igreja, e você vai ver que a tua vida vai mudar. Você não tem que esperar ninguém mudar, você que tem que mudar primeiro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Caso tenha sido edificante para a tua vida, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é um de nossos inscritos, inscreva-se em nosso canal. Notícias de novos conteúdos postados podem ser recebidos por você com a ativação das notificações. A paz do Senhor a todos.